Olá, meu nome é Eliana Zerbinati e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse estojinho em formato de peixe. Eu fiz para os meus netos levarem lápis para a escola, mas é claro que a gente pode utilizar com nossos apetrechos de costurinha. Se você gosta de bolsa, conhece o meu site tchelili.com.br/bolsas, tem muita coisa interessante lá. Esse estojinho, embora pareça pequeno, ele cabe muita coisa. Todo o materialzinho que a criançadinha precisa levar para a escola. Mas é claro, você pode ampliar se você quiser. Ele tem um formato até de uma mochila. Olhem só como cabe coisas. Vou aproveitar e informar que o molde e as medidas estão todas num documento que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A gente vai precisar, então, além dos tecidos, você pode mudar as cores do jeito que você quiser. E nós vamos precisar de papel para fazer o molde, para copiar o molde. Eu estou usando papel freezer, mas você pode usar o papel que você tiver. E um par de botões, botãozinho de camisa mesmo. Vamos usar, então, os tecidos nas medidas que eu já deixei no documento. E para facilitar, eu já preguei a faixa central, que é mais larga, e as faixas laterais, que são azul e amarelo. O amarelo fica na região da cabeça do peixe e o azulzinho é o rabinho dele. Você pode costurar para montar um peixe só, ou já pode montar para fazer vários. Construir essa faixa para fazer vários. A largura que cabe o peixe é 13 centímetros. Então, a cada 26 centímetros, você consegue fazer um peixinho. Eu dobrei a faixa e fiz coincidir essa marcação com a costura que une o tecido amarelo à faixa verde. Então, a gente coloca bem direitinho, bem certinho. E você pode ver que coincide também ali no final. Na junção do verde com o azul, coincide também o traço que é feito na parte que separa o rabinho do peixe com o corpo dele. A gente pode alfinetar, podemos alfinetar o molde também, se você não está usando o papel freezer, mas se você tem o papel freezer, que você acha lá no panoxadrez.com.br, você vai ver que ele adere quando você passa ferro. Ele solta e adere de novo. Então, é um molde que você vai utilizar várias e várias e várias vezes. Depois que você colocar o molde, você vai recortar ao redor. Então, a gente corta bem certinho, o molde já está na medida de corte. Você não precisa acrescentar margens de costura, tá? É importante colocar o alfinetinho ao redor, porque ele vai fazer com que o tecido fique dobrado bem estabilizado. E aí facilita para a gente cortar as duas peças juntas. Aqui eu já cortei e nós vamos continuar, então, vendo como fazer agora a parte que vai ser o forro. Ele tem o mesmo formato, mas só que sem o rabo. Então, na altura do rabinho, eu fiz um traço para mostrar onde a gente vai colocar, porque além do rabo, nós temos uma margem de costura, além daquela marcaçãozinha ali entre os dois tecidos. Então, nós vamos posicionar no tecido já dobrado, na segunda marcação, meio centímetro além, porque a nossa margem de costura aqui é de meio centímetro. Então, a gente faz coincidir ali a lateralzinha, as bordas, né, do tecido que já está dobrado, e vamos, da mesma forma, cortar ao redor. Depois de cortado, nós vamos tirar, então, o nosso molde e vamos costurar ao redor. Antes de costurar, antes de seguir a montagem, vamos cortar e costurar essas partes que são as barbatanas, né, do nosso peixinho. A gente vai cortar quadradinhos de 7 por 7, são 4 quadradinhos de 7 por 7. E aí, numa das pontas, eu fiz um ponto a 1 centímetro das bordas, 1 centímetro na horizontal e 1 centímetro na vertical. E faço um pequenino ponto.
eu quero que essa barbatana fique um pouco mais pontiaguda. Então, eu vou colocar agora a minha régua no cantinho do quadrado, num dos lados, e de encontro ao pontinho que eu acabei de fazer. Depois a gente vai virar e nessa hora a gente precisa tomar muito cuidado, porque não vamos cortar desta forma, tá? Nós vamos cortar do mesmo jeito, só até o pontinho. Então, vamos virar direitinho no cantinho e até o mesmo ponto que eu cortei anteriormente. Então, a gente faz o ponto num dos cantos, o mesmo pontinho a 1 centímetro da borda no cantinho oposto, e aí nós vamos cortar. É bem fácil de fazer. Nós vamos fazer isso nesse par de quadradinhos, porque aqui eu tenho 2 quadradinhos de 7 por 7 colocados já direito com direito, e nós vamos fazer isso ainda no outro quadrado. A intenção é que ao invés de ficar um bico com uma margem de, com um ângulo, desculpem, com ângulo de 90 graus, desta forma, nós vamos ter o ângulo, então, mais pontiagudo e vai exemplificar melhor, né? Vai fazer mais referência às barbatanas. Então, os 2 quadrados, na verdade, são 2 pares de quadrados, eu fiz a mesma coisa nos 2, e agora a gente corta a pontinha mais pontiaguda. As 2 pontinhas mais pontiagudas é que nós vamos cortar. A intenção é que quando a gente desvirar, esse excesso de tecido não atrapalhe, então o cantinho vai ficar mesmo bem pontudinho. No outro sentido, nós vamos cortar ao meio. Dessa forma, nós vamos produzir 4 triângulos. Um deles nós vamos dispensar. Para fazer um peixinho só, a gente dispensa. Agora, se a gente estiver fazendo em série, a gente economiza e só com mais um par, a gente já tem o suficiente para fazer 2 peixes. Depois que a gente fez isso, então, nós vamos desvirar com bastante cuidado, para não desmanchar a costura ali na base do triângulo. E vamos também virar a pontinha para fora com um hashi, alguma ferramenta que você tenha. E podemos também utilizar uma agulha ou qualquer ferramenta para poder puxar a pontinha ali para fora e deixar essa ponta bem certinha. Vamos também já passar a ferro, deixando a costura bem dobradinha, bem certinha, exatamente em cima da costura. Olhem só, a gente pode, se não conseguir desvirar com um hachizinho, podemos, com a ajuda de uma agulha, qualquer outra ferramenta, puxar para fora para que fique bem certinho, bem pontudinho. Depois de passar a ferro, nós vamos ver então como é que a gente faz para posicionar no peixe e ficar no lugar certinho. Nós temos aqui as nossas partes do peixe, né? A frente e o verso já cortadas bem direitinho. Que fácil, né? É bem mais prático emendar as faixas antes, vocês não acham? E agora nós vamos então colocar na posição que tem que ficar. Como nós já costuramos antes, a gente vai abrir um pouquinho. E isso também facilita muito, porque uma vez que o tecido já está firme no lugar, a gente abre um pedacinho, introduz ali a barbatana e ela já fica presa, já fica certinha no lugar certinho, para que a gente possa então costurar sem ter nenhum trabalho. Nós vamos medir, porque a gente tem uma posição correta para colocar. Então, a gente pode, para fazer essa medição, utilizar o molde, porque eu já tive o cuidado de, no molde, desenhar a posição correta onde vai ficar essa barbatana. Vamos introduzir ela ali dentro e eu não corto essas pontinhas, porque elas nos ajudam na hora de posicionar, a puxar para fora, se for o caso, ou posicionar para que ele fique numa posição bem certinha. Então, vamos conferir para ver onde tem que ficar, conferindo na marcação que foi feita lá no moldezinho. Posicionando, vamos conferir, olhar direitinho se tá bem certinho. É importante isso porque os dois lados têm que ficar
iguais, né? Tanto o lado da frente como o lado de trás, embora a gente não tenha frente e verso, tanto um lado quanto o outro tem que ficar na posição certinha. Então, uma vez conferido, nós vamos... podemos alfinetar aqui para fazer a última conferência, né? Deixar um alfinete, mas eu recomendo que na hora de costurar a gente coloque o alfinete em cima. É importante a gente visualizar para que a gente não tenha nenhum acidente na máquina. Então, conferido tudo certinho, vamos pôr um alfinetinho e vamos costurar. Vamos fazer isso nas duas partes, tanto nessa quanto no outro lado do peixe, a gente vai fazer a mesma coisa. Depois que a gente levou para a máquina e costurou, nós vamos ainda colocar a terceira barbatana, tá? Então, essas duas precisam já estar costuradas para que a gente consiga, então, colocar a terceira barbatana que vai na parte superior do peixinho. Agora, já tendo costurado, e notem que eu já deixei as costuras abertas para facilitar na hora da junção. E nós vamos, então, ver o posicionamento, e é importante prestar atenção, porque a barbatana, ela fica na parte de cima do peixe. Tem uma curva um pouquinho mais pronunciada na parte de cima, e a gente precisa fazer o molde coincidir com o tecido já cortado, para que ele fique mesmo na parte de cima do peixinho. E aí a gente vai fazer a mesma marcação ali para saber a região que vai ser colocada essa barbatana. Só que como tem uma curva, é importante que a gente também faça uma curva, mesmo ele não sendo cortado curvo, nós vamos pregar já puxando as pontinhas para fora do triângulo, e aí dessa forma a gente consegue resolver. Não é muito não, pouquinho menos de meio centímetro, não precisa ser muita coisa, mas notem que na parte central as bordinhas estão alinhadas, e aí na pontinha do triângulo a gente puxa um pouquinho para fora, um pouquinho menos de meio centímetro. Ele fica meio embabadinho, mas depois da costura feita, aí ele fica certinho, porque quando a gente desvira, as curvas ficam coincidindo. Então, é importante agora fazer com que as costuras coincidam, para que a gente possa, então, costurar em todo o entorno. Fácil até agora, né? Olhem só. Já tá costurado, e agora sim a gente corta então as pontinhas que não foram cortadas antes, justamente para facilitar esse posicionamento. Muito gostoso de fazer, gostoso e rápido de fazer. A gente não vai precisar fazer pique nessa região, porque como a gente tem uma costura, é só a gente puxar um pouquinho, descosturar essas beiradinhas que sobram, né? Que ficam pro lado de fora da costura, e aí já tá tudo certo, então não precisa fazer pique. Eu costurei aqui com linha branca, mas é claro que é melhor usar linha vermelha, e deixei um espaço em uma das laterais. Deixei branquinho para a gente poder visualizar, mas é melhor com vermelho. A gente deixa esse espaço sem costurar, que é para poder revirar do direito depois. A gente vai costurar direito com direito e depois a gente revira para o direito do peixinho. Então, é importante deixar essa abertura. Por enquanto, ainda tem a abertura ali na parte de cima, que vai ser a boca do peixe, mas depois de costurar as duas partes juntas, ela vai ser fechada. Então, é por isso que a gente deixa essa aberturinha na lateral para poder desvirar o peixe, então, depois. Note que agora também nós temos que fazer coincidir a curvatura do peixe. Quando a gente ajeita bem direitinho, a gente consegue visualizar e consegue ver que um está mais curvado e o outro mais retinho. Então, é importante prestar atenção nesse detalhe.
Agora que o forro está virado com o direito para fora, nós vamos introduzir dentro do corpinho do peixe, da parte externa, direito com direito, e fazemos então a costura coincidir. Nas partes anteriores, nós costuramos com as costuras abertas, mas aqui nós não vamos fazer isso. Nós vamos dirigir tudo para um lado, a parte externa para o lado direito e a parte interna para o lado esquerdo. Então, notem bem direitinho, olhem só. Não é aberto, olha, esse tudo para o direito e o forro tudo para o esquerdo. É importante isso porque na hora de passar o cordão depois que fecha a boquinha do peixe, posicionando desse jeito a gente já tem mais facilidade. Então, aqui também a parte externa para o direito e a parte interna para o esquerdo. Posiciona bem certinho, do mesmo jeito que a gente faz com os bloquinhos de patchwork. Coloco o alfinetinho, vamos ajeitando e vamos costurar na máquina. É importante, nessa hora, colocar uma linha já vermelha, embora que nós vamos ainda desvirar para o direito, a gente coloca uma linha vermelha na bobina e uma linha amarela ou begezinha na agulha, para que já fique tudo bem certinho. Então, olhem só, agora a gente desvira, abre bem a costura, passa ferro bem direitinho, pela abertura, que agora a única abertura é na lateralzinha ali do forro, a gente vai introduzir um hashi e virar para o direito para poder empurrar os cantinhos para fora, com bastante capricho, deixar tudo bem certinho, passar ferro, que são partes importantes quando a gente quer que a peça fique caprichada, né? É uma das coisas que eu sempre falo lá no meu curso de bolsas. Vai lá no tialili.com.br/bolsas para você ver que coleção de bolsas incríveis que tem nesse curso, que abrange também o tópico criação. Então, você vai conseguir fazer moldes como esse que eu desenvolvi, prestando bastante atenção nas coisas que a gente fala lá na nossa aula. São dicas bem interessantes, eu acho que você vai gostar. Então, agora a gente vai introduzir o hashi para colocar a pontinha do rabinho bem para fora. Eu tenho esse hashi, tenho outras ferramentas que são mais fininhas. Então, a gente vai fazendo a parte que é mais delicada. Primeiro empurra, depois com outras ferramentas vamos continuando o trabalho até que fique tudo ajeitadinho e a gente consiga então passar a ferro para dar continuidade no nosso trabalho. Já estamos quase acabando. Olhem só como fica o arredondadinho bem certinho. Se a gente não fizer isso na barbatana, não puxar as pontinhas, ela fica repuxada nessa região. Então, como a gente teve o cuidado de pregar já puxando a pontinha para fora, ele vai ficar bem certinho. É bem importante ajeitar as costurinhas, tá? Se você quiser, introduz o hashi lá dentro novamente, aperta as costurinhas para fora com ele, que é para poder deixar tudo impecável. Agora, já passei a ferro, a gente já fecha, então, a lateralzinha ali com pontinhos à mão, ou mesmo a máquina com linha vermelha, bem na beiradinha, fechando bem e dando ida e volta, arrematando bem direitinho. E nós vamos, então, dobrar aqui exatamente na linha de costura. Nós vamos fazer essa dobra coincidir com a linha da costura. O forro não aparece do lado de fora, nem a parte externa aparece dentro. E aí, nós vamos passar uma costurinha a 1,5 cm, de novo colocando uma linha vermelha embaixo e uma linha amarela na parte de cima para que fique bem certinho. Vamos ver como que a gente faz isso na máquina. Parece difícil porque a boca do peixe não é muito grande, mas não é fácil, não é difícil não. É só ir devagarinho, com um pouquinho de cuidado, a gente consegue fazer isso sem grandes problemas, sem
eu brinco com as meninas, eu falo sem nem pensar. Então, eu já coloquei a linha vermelha embaixo, a amarelinha em cima. E agora, como eu preciso de uma margem de costura um pouco maior, eu vou fazer com que a lateral ali, a bordinha da boca, coincida com 3/4 de polegada. E aí, dessa forma, eu já tenho uma margenzinha um pouquinho maior. É importante que essa bordinha não fique muito estreita, porque nós vamos passar 2 voltas de cordão encerado. Nessa hora agora, a gente já pode pregar o botão, podemos deixar também para o final depois, mas a gente pode já aproveitar que a boquinha ainda está aberta, que os fios não estão colocados, para que a gente consiga então pregar o botãozinho bem certinho. Eu dei o nó, coloquei o nó na parte de cima, para que ele embaixo do botão, entre o botão e o tecido, para que o nó não fique aparecendo no forro. É um capricho também, né? Deixar a parte do forro, embora a linha ali apareça, ela vai aparecer sempre no mesmo lugar, vai ficar um pequeno tracinho. Se você colocar um botãozinho que tenha 4 furos ao invés de 2, vai ficar um xizinho na parte interna, então é importante também ter capricho, porque ele não aparece muito não, mas é tão gostoso, né? Quando você tem um forro de bolsa, ou de estojo, ou de nécessaire, que fique um trabalho bem limpinho, bem certinho, bem caprichado, mesmo que só a gente veja, é tão gostoso, né? A gente ter um capricho que é para nós mesmos. Então, capricha bastante. Aqui eu já estou enrolando, eu voltei, mas ao invés de introduzir até o avesso, eu saí com a agulha mesmo na parte externa, dá umas voltinhas para ficar bem seguro. Eu gosto de fazer um Ezinho com a mão, como se fosse uma laçada, para prender bem certinho. Isso já é um acabamento, mas ainda assim eu introduzo a agulha lá para dentro, vou ainda me certificar de que isso não vai se desmanchar, principalmente porque se a gente se uma criança vai utilizar, eles são menos cuidadosos do que nós, e aí pode acontecer de desmanchar, soltar o botão. Então é bem importante fazer uma finalização agora, o acabamento bem direitinho, bem caprichado, para que isso não ocorra. Vai durar muito tempo, vai durar um ano inteiro esse estojo. Depois que eu dei o nozinho, então, eu introduzo entre os 2 tecidos. A gente não vai deixar a linha aparecendo nem no direito nem no avesso. Anda um pouquinho, né, com a agulha entre os 2 tecidinhos para cortar um pouquinho mais ali na frente e aí ficar um acabamento bem bacana. É muito gostoso de fazer. Como eu falei, a gente consegue fazer em série. Se a gente fizer uma faixa bem comprida, conseguimos tirar mais de um. Essa faixa que eu fiz, eu consegui fazer 2 peixinhos e ainda tenho lá uma parte que eu consigo fazer mais uma parte, mais a parte frontal de um outro peixe. Vou unir outra faixinha e vou conseguir fazer mais alguns. Vocês sabem que é um presentinho bacana também para as nossas crianças darem para os amiguinhos, não é verdade? É super gostoso, tão fácil de fazer, vale a pena, eu acho. Agora eu vou colocar o cordão. Esse cordão é um cordão encerado. Ele não tá da cor certinha, eu preferia que ele fosse mais amarelo, mas era o que eu tinha agora, depois eu vou trocar. Então eu vou mostrar como fazer. E eu gosto de utilizar uma agulha mais grossa, aquela agulha de costurar tricô, ou até mesmo o passador, né, de fios que a gente tem. Então, qualquer coisinha que você tiver. Eu abri aqui no intervalo entre as costuras. Se você quiser, você pode depois fazer pontinhos à mão em cima e embaixo, né? Na parte de baixo, na parte interna, a costura já vai impedir que essa costura continue abrindo, mas na parte de cima vale a pena fazer um pontinho para que não se desmanche, né? Para que
a costura não se desmanche na parte interna da bolsa. Então, como eu tô usando uma agulha um pouco grande, eu saio do outro lado, mas eu vou introduzir novamente e sair no mesmo lugar onde eu entrei. Então, nós vamos passar 2 fios, um que entra numa lateral, dá a volta e sai na mesma lateral, e outro que vai entrar agora na lateral oposta, vai dar a volta na boca e sair na mesma lateral. É super fácil de fazer e isso garante que essa abertura seja facilitada. Porque se a gente colocar um só, ela fecha, mas ela não trava e não é tão fácil, né? É mais fácil quando você tem os 2 fios colocados desse jeito, um que entra de um lado, dá a volta e sai no mesmo lado, e depois um procedimento igual, só que entrando e saindo do lado oposto, porque quando você puxa para fechar, é mais fácil e ela fica travadinha fechada. Se a gente não faz isso, a gente não consegue ter esse travamento. Então, é super fácil de fazer. Esse fio tem 28 centímetros, cada um deles 28 centímetros. E aí, a gente vai dar nozinho na ponta, ou pode fazer um fuxiquinho para prender na ponta ali, que vai ficar bonitinho também. Então, olhem só, o rabinho fica livre, como o forro é menor, o que a gente vai colocar dentro dele só vai ficar mesmo até aquela parte ali do rabinho. A minha pescaria foi boa, hein? Pesquei umas 2 horinhas durante a tarde, e isso porque eu ainda desenvolvi o moldezinho. Esse é o trabalho, então. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem, então, fazer parte do meu grupo de alunas do curso de criação de bolsas, deem uma olhadinha lá no tialili.com.br/bolsas. Um beijinho, até a próxima!